celebramos esta missa do 15º domingo do tempo comum. E aqui poderíamos colocar, ao termos ouvido essas leituras, colocar exatamente aquilo que é para nós, podemos dizer assim, o projeto de Deus, que se realiza através de algumas missões que foram dadas ou que são dadas por Ele. Como nós ouvimos na primeira leitura, a missão do profeta Amós, que vai profetizar naquele tempo ali, né, no reino dividido, lá no reino de Israel, no norte, e ali ele, ao falar as palavras que Deus lhes tinha mandado falar, ele é rejeitado por aquela realidade que, apesar de ter construído um santuário para Deus e fazer cultos e sacrifícios, como se fazia em Jerusalém, rejeitou a palavra de Deus, como que expulsando o profeta, né, dali. Ele é rejeitado pelo rei, é rejeitado pelo chefe dos sacerdotes, e ao ser rejeitado, ele diz uma coisa muito interessante, que eu creio que vale para nós também. Eu não sou profeta, nem sou filho de profeta, sou pastor de gado, um vaqueiro, né? E cultivo sicômoros, era uma espécie de figo que dava no mato, ele colhia isso para vender e sobreviver disso. E ele dizia assim: o Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse: vai profetizar para Israel, meu povo. Então, na história da salvação, seja na primeira aliança, como na nova aliança, e eu diria até mesmo por extensão na igreja, a missão não é iniciativa nossa, de eu querer fazer isso ou aquilo, como se fosse uma coisa pessoal, né? Um projeto pessoal que às vezes a gente tem, e isso vira uma norma até para os outros, né? Uma coisa minha, eu coloco sobre os outros para eles viverem como eu quero. Não, aqui para Deus é o contrário. Aquele homem simples, ignorante, vaqueiro, um agricultor, é chamado por Deus, lá da realidade de onde ele vivia. É quase para dizer assim, ninguém nasce profeta ou vira profeta porque é filho de profeta, porque tem uma tradição, né, que vem de pai para filho, ou de família, de tribo, clã, ou coisa parecida. Foi Deus que me mandou aqui, né? Eu vim porque Deus me mandou. A missão inicialmente é de Deus, né? É Ele que envia, é Ele que manda, vai profetizar para o meu povo. E o profeta, tendo consciência disso, ele vai falar palavras de Deus, não palavras suas, palavras que saem das nossas elucubrações, da nossa sabedoria, dos nossos aprendizados, são palavras de Deus, e palavras que tocam profundamente, né, a vida das pessoas. Tocam para desenraizar a realidade do mal que existe nos comportamentos, nas palavras, nas estruturas. Se o profeta foi mandado para falar ali diante do rei, diante dos sacerdotes, é porque alguma coisa não estava certa ali. É bom lembrar que o contexto daquela realidade ali era um contexto até de progresso, de bem-estar, até de luxo, essas coisas, mas eles haviam esquecido o essencial, que era exatamente a vivência da palavra de Deus. Se vocês tiverem em casa a Bíblia, peguem lá, né, esse livro da profecia de Amós, vocês vão ver por que Deus mandou lá para Israel, lá para o norte, o profeta que era lá do sul. Por isso que vai lá para a tua cidade, vai pregar para lá, né? Aqui tu não vai fazer nenhum sucesso. E a gente sabe que a missão profética, ela é incômoda. Ela desinstala, ela desafia aqueles que estão estabelecidos em qualquer realidade de poder, de autoridade, que não faz as coisas de acordo com a vontade de Deus. E vocês sabem, já leram isso na Bíblia, o profeta incômodo, geralmente ele era morto, era assassinado, martirizado,
Por quê? Porque as pessoas não queriam ouvir ninguém colocar na cara os pecados, as falcatruas, as corrupções, a desobediência à palavra de Deus, as desigualdades e assim por diante. Peguem lá o profeta e leiam lá, né? A gente não tem tempo de falar tudo isso aqui. Mas é uma necessidade que se impõe para a gente entender o que significa profetizar, né? É a missão de Deus para alguém chamado de onde Deus quiser, onde Deus vai buscar, né, em qualquer lugar ou realidade, para falar em seu nome. Essa é a beleza da vocação profética e de qualquer vocação, né? De qualquer chamado também. E nós vimos aqui no Evangelho a mesma coisa, podemos dizer, Jesus, o enviado do Pai para evangelizar o povo de Deus, ele envia também os seus discípulos para uma grande missão. Ele, como nós sabemos, né, escolheu apóstolos, discípulos, depois transformou-os em apóstolos, e agora ele os manda para a missão. E ele vai ali como que determinando algumas coisas, algumas regras, algumas normas de conduta. A gente diria, é uma espécie de metodologia de trabalho, de pedagogia de ensino, como eles deveriam fazer, como eles deveriam se apresentar, o que eles deveriam evitar. A missão do apóstolo, como nós sabemos, é, na verdade, dar continuidade à missão de Jesus. Jesus estava preparando, como uma espécie de escola, né, os seus discípulos, no segmento dele, para fazer aquilo que ele determinava que tinha que ser feito. Quando o apóstolo ele se coloca na frente de Jesus, como Pedro, por exemplo, né, queria tirar Jesus do caminho, Jesus dizia, vai para trás. Na minha frente tu é pedra de tropeço, pedra de escândalo. Então, o discípulo é o que segue, né? Vai sempre atrás do mestre. E ele vai mostrando aqui, passo a passo, quase que com uma paciência enorme, para dizer, vocês devem agir assim. E é interessante que nessas orientações, né, que Jesus dá, aparece ali, digamos assim, algumas questões interessantes. Não vou falar de tudo aqui, porque não é o caso, mas dá para a gente poder, eu diria, tirar alguma coisa para a nossa vida, como a gente diz, alguma lição, né, para a nossa vida nesta atividade missionária, evangelizadora que nós temos, pastoral, né, que nós temos numa paróquia, numa diocese, numa comunidade. Isso serve para todos nós. Serve para o pároco que está assumindo esta igreja, serve para as coordenações de pastorais, as lideranças de comunidade, para que a gente possa, na verdade, colocar na cabeça que ninguém é dono da paróquia, da comunidade, da pastoral, da diocese. Tem uma realidade anterior à nossa autoridade, ao nosso ministério, que vem dele, que é determinada por ele, e que é uma obra conjunta. Né? Jesus enviou, diz aqui, começou a enviá-los 2 a 2 em missão. 2 a 2. Por que será que Jesus fez isso? Diz ali, né, o conhecimento que a gente tem da lei judaica estabelecia sempre que eram necessários 2 testemunhos para autenticar a afirmação de alguma coisa, de um documento, de enfim, de um testemunho, né? Era preciso 2. E Jesus vai colocar isso como uma norma da vida da igreja. A gente lembra, ao longo, né, desse caminho que a igreja fez no começo, os discípulos iam sempre de 2 em 2. Pedro e João, por exemplo, Paulo e Barnabé, Judas e Silas, Paulo e Silas, eram sempre 2. Isso ajuda a evitar, eu diria, o protagonismo, a autorreferencialidade, né? A pessoa dizer eu, toda hora eu que faço, eu que quero, eu que desejo, eu que construo, eu. Essa é coisa horrorosa de uma egolatria, né, que existe, felizmente, hoje até nas nossas espiritualidades. E aqui Jesus vai cortando e aparando esse tipo de protagonismo deletério e destruidor da mensagem. E, além do mais,
esses dois, eles representam toda a dimensão de vida em comunidade que existe. Atrás deles tem uma realidade de vida que os impulsiona, que os manda para a missão. Isso é muito importante, né? A gente entender isso. Que vem de lá das nossas origens, não sou eu que estou inventando, porque tem isso, tem aquilo, agora cada um inventa o que bem entende para realizar o seu trabalho. Olha onde está a nossa base aqui, né? O nosso fundamento. Vem de lá. E essa proposta do Senhor, ela vai nos ajudando a perceber também a liberdade que nós devemos ter diante das coisas, diante das pessoas, diante dos poderes do mundo, o despojamento, a liberdade diante dos bens. Não levem nada pelo caminho para não atrapalhar a caminhada, as tralhas que a gente carrega para cima e para baixo, né? Hoje, padre, bispo, quando muda, tem que ter um caminhão de mudança para levar essa porcaria que a gente ganha, que a gente compra por aí, né? Ainda dizendo, isso aqui é meu, né? Não sei se a gente vai levar isso para o cemitério um dia, as tralhas que a gente carrega, e Jesus diz, não levem nada. Mas a gente carrega as porcarias que a gente vai adquirindo por aí, para dizer não sei o que, né? E ele vai nos ajudar exatamente a colocar essa referencialidade dele, é ele quem envia para que de fato aquilo que a gente prega, anuncia, testemunha, tenha uma referência a ele e dele, em nome dele. Às vezes até a gente fala em nome de Jesus, né? Fala tanta bobagem em nome de Jesus, mas na verdade aquilo que a gente faz é em nome dele. São sinais do reino de Deus. E uma coisa muito bonita desse evangelho é que Jesus nos ensina e orienta para libertar as pessoas dos seus males físicos, psíquicos, ungir com óleo, para significar a eficácia da palavra de Deus sobre a doença, sobre o mal que existe, sobre, enfim, os condicionamentos também da mente, né? Às vezes nós somos levados aí pelas palavras que as pessoas pronunciam, aí nossas lideranças que estão por aí, que nos levam e nos conduzem pelos caminhos que bem entendem, e às vezes a gente escuta essas pessoas. Às vezes somos possuídos realmente, né, de uma deficiência que nos leve a dizer não a isto, aquilo que às vezes nos conduz para o mal. São Paulo, na carta que nós acabamos de ouvir, ele vai dizer o quanto é belo, né, quanto é bonito a gente poder recapitular na nossa vida, hoje, na realidade de hoje, tudo aquilo que Cristo colocou como um desígnio para o bem. A carta de Paulo, um belo hino de louvor, de gratidão a Deus, vai nos ajudar, portanto, a perceber isso também, que a nossa vida, a vida daquele que tem um papel de liderança, um missionário, evangelizador, o padre, o bispo, o coordenador, eles fazem isto para o louvor e a glória de Deus, não a sua pessoal. Quem se valer de dizer, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo outro como projeto, tomem cuidado, né? Vamos ver a referencialidade dessa realidade, desse projeto, daquilo que fala, se verdadeiramente essa pessoa, padre, bispo, seja lá quem for, foi chamado e enviado por Jesus para anunciar a boa notícia do reino de Deus, como nós acabamos de ouvir. E eu creio que estas leituras se enquadram oportunamente no que nós estamos fazendo aqui hoje, nesta sede paroquial, para entregar os cuidados pastorais desta paróquia e administrativos também, como vocês ouviram na provisão, ao padre Antônio Carlos. A gente sempre coloca algumas questões a esse respeito para aprofundar o que foi dito na provisão, para mostrar a importância que um lugar como este tem na organização da igreja como um todo. Por menor que seja uma estrutura como essa de paróquia, uma organização como esta de paróquia, ela tem uma ligação.
ela tem uma relação íntima, profunda, afetiva e efetiva com a Igreja Universal. A gente diz que a paróquia é uma porção, mas não é uma coisa que está desligada da sua totalidade, do todo. Ela é uma comunidade de pessoas, uma porção do povo de Deus e que congrega concretamente de forma organizada, em nome de Cristo, a sua igreja aqui neste lugar. Portanto, o que vocês fazem aqui como paróquia repercute na igreja toda. O que vocês realizam, a sua missão pastoral evangelizadora, repercute no meio do povo de Deus. Então, por isso, a paróquia, como um todo, ela tem uma importância extraordinária para a igreja. Vocês, com seu pároco, com as suas lideranças, são um sinal da igreja como um todo e da vontade de Deus. A gente sempre costuma dizer que a igreja é um sacramento, né? Está lá na Lumen Gentium. Então, a paróquia, ela tem essa dimensão de sacramentalidade, de manifestar, tornar visível aqui a realidade de Deus que está presente aqui, em todas as suas manifestações. Por isso, esta igreja, a paróquia, como se dizia antigamente, a casa que vive no meio das casas, dos filhos, é a parte da igreja que está no meio do povo, ela deve alcançar as realidades mais distantes, como foi dito, da vida do povo de Deus, sobretudo aqueles que estão mais afastados, distantes, perdidos, às vezes até sem nenhuma noção de vida, da existência, longe de Deus e de todo mundo. Pobre de uma comunidade, de uma igreja que só trabalha com os seus, aqueles que vivem ao redor de um templo, seja aqui da matriz paroquial, de uma comunidade, da capela de uma comunidade, ou de qualquer outra obra que se tenha aqui. O princípio fundamental de uma paróquia é exatamente esse, é reunir o povo de Deus disperso. Se existe um templo como referência, como este, não é para trazer todo mundo aqui para dentro. É preciso abrir esta dinamicidade do Evangelho, né? E ir ao encontro das pessoas, como a gente faz em todo canto. Não estou dizendo nenhuma novidade aqui. É só apenas para recordar que, na verdade, a paróquia, ela, de novo, tem uma grande e bela missão no meio do povo. E quanto mais ela está aberta para realidades distantes, mais ela exerce a sua missão. Eu sei que aqui e acolá a gente se preocupa muito em construir uma igreja bonita, embelezar, e prédios e outras coisas, ter o melhor que a gente pode oferecer para as pessoas. Isso não é suficiente. É bom, necessário, mas não é a totalidade da missão. Se a gente concentrar tudo aqui e o resto, como é que fica, não é? Então nós temos que, de fato, exercer, podemos dizer assim, essa tarefa junto com o pároco. O pároco aqui ele está como pastor para cuidar do rebanho, como administrador para cuidar dos bens temporais, mas ele sozinho não pode fazer nada. Por isso, a gente sempre coloca como necessário que a paróquia, ela ligada à dimensão maior da diocese, com seu bispo, com os colegas do presbitério, ela verdadeiramente possa prestar os serviços que cabe a ela, né? De novo eu repito, o padre, quando é empossado, nome feio, né? Mas ele é colocado aqui para exercer o ministério, ele não faz nada em seu nome, né? Ele faz sempre em nome da igreja. E, nesse sentido, ele vive uma ligação com o bispo e com os outros padres, seus colegas. Por isso que existe, né, na igreja os conselhos, conselho episcopal, conselho econômico, conselho presbiteral, para ter essa proximidade de relacionamentos, né, de corresponsabilidade. Mas na paróquia também isso está lá presente. O padre, ele é ajudado pelas diversas expressões da organização da paróquia, pastorais, movimentos, serviços. Ou seja, o povo de Deus está também a serviço
e disponível para ajudar e se comprometer. A gente chama isso de corresponsabilidade, né? E a corresponsabilidade dos fiéis significa participação e contribuição também para a sua sustentabilidade ou manutenção, como, por exemplo, o dízimo, né? O dízimo. Ao contribuir mensalmente com uma parcela lá dos seus ganhos, você está dizendo que, de alguma forma, você está participando da vida da sua igreja. Eu não vou nem perguntar quem é, quem não é dizimista aqui, que acho que todos vocês são, né? Dizimistas, com certeza. Depois o pároco vai, né, conferir isso aqui, né? Mas, se todo católico tivesse consciência da sua responsabilidade pela sua igreja, contribuiria com o dízimo, mesmo que não participe de outras coisas. Mas o dízimo seria o ligame, né? Seria o elo da corrente que o liga ao povo de Deus, nem que seja o mínimo. Vocês sabem que os crentes, quando vocês que são católicos viram crentes, vocês têm que pagar os 10% lá, né? De qualquer coisa que vocês ganhem. Aqui a gente nem exige isso, né? Que é para até não meter medo em ninguém. O corresponsável do dízimo está aqui, ele vai me matar que eu estou dizendo isso. Mas, de qualquer modo, né, é importante pelo menos o mínimo, né? Às vezes lá eu morava numa paróquia lá em Belém, que tinha muitas empresas, né, ali no bairro de Belém. Vocês imaginem, se eu fosse lá no supermercado que tinha lá, os dois donos do supermercado eram católicos. Eu chegava, seu José, dona Maria, olha, eu vim cobrar o dízimo. Sabe quantos milhões eu ia ganhar? Não sei, mas eu sei que eu ia faturar em cima deles. Porque eram católicos, deveriam pagar os 10%, né? Para ser correto. Mas eles nunca pagaram nada, ou contribuíram de outra forma, né? Só para dizer que é uma maneira de contribuir, de ajudar o pároco, de trabalhar junto com ele. Mas também tem as pastorais, os movimentos, dos quais vocês podem participar. O padre também não trabalha sozinho, ele tem os conselhos que o ajudam, o conselho pastoral, o conselho econômico, o conselho comunitário das comunidades. Esses conselhos, eles são normatizados por regimentos, estatutos, né? Está tudo lá, ninguém vai fazer coisas extraordinárias, né? E é bom lembrar que o pároco, nesse sentido, é ele que coordena, é ele que preside, é ele que determina, é ele que chama, que convoca esses conselhos. Isso é a expressão do direito, né, que nós chamamos. Ele é que faz isso, que determina essas coisas. E acolhe aquilo que vem dessas assembleias, que são realizadas para realizar aquilo que os conselhos não determinaram, porque nenhum conselho determina as coisas, orienta, aconselha, o nome está dizendo, né? E o pároco acolhe isso para o bem, evidentemente, da paróquia. Então, nós aqui, eu destaco essas coisas porque eu tenho uma impressão que às vezes a gente esquece disso, né? Então, nesse sentido, queremos mais uma vez agradecer a pessoa do padre Antônio por acolher esse nosso pedido de estar aqui, para que ele seja, aqui nesta comunidade paroquial, a figura do bom pastor, um sinal do bom pastor, que seja um instrumento vivo de Cristo e que promova a comunhão e a corresponsabilidade na missão junto com todos vocês. E a gente crê firmemente que ele irá realizar tudo isso pela força do Espírito que ele recebeu na sua ordenação sacerdotal, pela sua espiritualidade, aquilo que ele viveu nesses tempos como vigário em outras paróquias. Com certeza já tem uma experiência, né, de trabalho nas paróquias por onde ele passou, junto com outros padres, e agora irá exercer isto aqui no meio de todos vocês e contar com a sua ajuda. Na medida do crescimento, da sua presença, com certeza o crescimento espiritual e pastoral se realizará, nós temos certeza disso. Por tudo isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.